Olá, sejam todos bem-vindos ao Minuto de Geografia. E hoje nós temos um convidado muito especial. Todos os nossos convidados são especiais, né, Adriano? Mas eu tenho certeza que quando é ex-aluno, acaba sendo um pouquinho mais especial. Você não acha, Adriano? Bom, se a gente for pensar assim, vai ter uma fila grande de alunos, né? Porque a profissão já se prolonga um bom tempo, mas com certeza é muito bom de ver os nossos ex-alunos sentadinhos lá na frente agora na vida, né? Sim, com certeza. E o Ó, papo de hoje no Trajetórias é com o Felipe Quirrara Forte, de 25 anos, formado em Marketing e Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e MBA pela Anhembi Morumbi. Ele trabalha com marketing e assessoria de imprensa e projetos especiais na área da moda. Fez também escola teológica com foco em missões e tem o objetivo de servir as comunidades locais, de acordo, obviamente, com as necessidades dessas comunidades. Mas essa é uma apresentação mais formal, eu queria fazer também uma apresentação menos formal, né? O Felipe, ele foi meu aluno no Colégio Objetivo. Eu lembro que lá atrás a gente conversava bastante, ele sempre colocava os desejos dele em relação ao futuro. Então é muito bacana trazer o Felipe aqui, poder conversar um pouco e descobrir que profissional ele se tornou. E eu já quero aproveitar para engatar a primeira pergunta, porque o Felipe, na época do ensino médio, ele gostava de relações internacionais, Flávia. Então, olha só, ele queria ser internacionalista, né? Nós, inclusive, conversamos algumas vezes sobre isso. Eu citei uma ex-aluna minha, a Laura, do Colégio São José, que tem uma história assim inspiradora como internacionalista. Mas eu queria saber, Felipe, você desistiu? Fala um pouquinho da sua profissão, por que que você seguiu esse caminho do marketing e da gestão empresarial? Como que isso entrou na sua vida? Bom, tudo bom, gente? Boa tarde. O que aconteceu foi o seguinte: eu amava e eu ainda amo RI, eu amo a área em si. Eu acabei começando a faculdade, né? E na época eu me deparei com algumas coisas que no meu coração estavam meio que incertas. Eu não queria ser um internacionalista acadêmico, digamos assim, entendeu? Eu queria mais ir para um lado mais empresarial. Mas é uma área que eu ainda me apaixono. Eu lembro realmente do Colégio São José, que você comentou da Laura. Inclusive, meu pai casou e a esposa dele tem uma filha, e a filha dele estudou no Colégio São José, então eu comecei a juntar as histórias, né? Poxa, eu conheço uma pessoa que, na verdade, eu não conheço, e pude trazer essa história aí, que eu conversava muito com a Pri. E aí, quando eu cheguei, quando eu terminei o ensino médio, eu comecei, então, 3 meses, basicamente, de RI. Passei em algumas faculdades públicas, né, Unesp na época, se não me engano, particulares também, as particulares que eu mais queria, por exemplo, Rio Branco, uh, a FAP, a Belas Artes, e também passei na segunda, depois na segunda chamada da FUVEST também, na USP, em RI, todos foram RI, mas eu acabei desistindo, fiz 3 meses e acabei desistindo conforme eu falei, e aí tirei um ano sabático, assim, fui tentar arranjar um emprego mesmo, fui tentar meter a cara no meu mundo, no mundo profissional ali, tentar desenvolver isso. E aí eu comecei a trabalhar numa loja da qual hoje eu também faço parte, só que eu sou da área de publicidade. Então eu comecei a trabalhar na Riachuelo, hoje eu trabalho na Riachuelo com o varejo. Eu era vendedor na época, e aí eu passei esse ano sabático, eu passei na FGV. Quando eu passei, eu tive a ideia passei na área de marketing e gestão empresarial, e eu falei, eu vou sair porque não conseguia casar, bater os horários. E aí, depois de um tempo, passou um grande período, quando no final da faculdade eu fui fazer estágio em uma agência, que por coincidência a agência era uma agência que atendia a conta da Riachuelo. E eu fui para dentro da empresa e acabei depois sendo contratado pela própria empresa e tudo mais. Justamente fiquei na área que eu mais queria, que era a área de assessoria de imprensa, na área de projetos especiais. É uma área que, quando a gente fala sobre publicidade, marketing, tudo que sai dessa caixa de mídia, gravação, comercial, fica comigo, basicamente. Então, eu estou nessa área que é uma área que eu gosto muito, é uma área que eu tenho, é uma área cultural que a gente fala, porque ela vai abrangendo diversas coisas. É basicamente isso. Então, Felipe, é impossível não perguntar
de onde veio o seu impulso de saltar desse trabalho com a moda para um serviço com comunidades carentes? Conta mais sobre essa experiência. Bom, isso é algo que desde criança já nasceu comigo. Eu sempre, por exemplo, quando eu queria fazer RI, eu tinha esse senso de, se eu fizesse RI, eu queria muito ir para lugares que pessoas não gostariam, tipo Oriente Médio. Eu sempre falava isso, né? As aulas com a Pri eram aulas bem profundas nisso, assim, eram aulas de descoberta. Eu conseguia passear ao longo das aulas em diversas nações, essa é a verdade, e com diversos povos, assim. Então, eu queria muito mais por isso, essa é a verdade. Mas se eu trilhasse uma carreira acadêmica, como eu falei, mais para frente é onde eu quero estar, de fato, é onde eu quero criar. Eu quero ir, só dando o easter egg aqui, eu quero muito ir para a área de tendência, né, pesquisador de tendências, e isso tem muito mais a ver com marketing e a parte empresarial do que RI, mas dentro da área acadêmica, dentro da área de pesquisa acadêmica. Mas então, eu sempre fui movido por isso, mesmo tentei conciliar isso com as profissões, com a minha profissão em si, na verdade. Quando eu falo de moda em específico, eu sempre queimei por essa aula, meu coração queima, assim, por essa área de sustentabilidade, essa área de consumo mais consciente, essa área de colaborações, né, entre empresas, né, que a gente chama de collabs ou co-branding, aí, criando a marca, de fato, é isso que eu faço no meu MBA, ressignificando a marca, mas com uma pegada mais sustentável, com uma pegada humanitária, real, assim, uma responsabilidade social, essa é a verdade. Então, isso já está intrínseco dentro do Felipe profissional, que também eu creio que não consegue separar com o Felipe pessoal. Então, servir as comunidades carentes, na verdade, primeiro, eu levo por uma questão de valor que eu carrego. E segundo, eu creio que eu tenho esse olhar um pouco atento a essas pessoas, a essas nações. Eu amo isso, inclusive a nossa nação em específico também. Então, daí que vem esse impulso, esse queimar no meu coração desde muito novo. Gente, eu tinha certeza que ele trabalhava com só comunidades, assim. A hora que ele mandou o currículo dele, moda, eu falei assim, como assim? Foi uma surpresa para mim, Felipe. Não, porque eu vi as fotos, as suas viagens, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e eu confesso que eu fiquei bastante surpresa, mas assim, ouvindo você falar, tô conseguindo ligar e saber qual que é o fio mesmo que você pegou, mesmo por dentro da moda, conseguiu uma coisa bacana que ainda tem, assim, algo voltado para a população. Meus amigos perguntam como eu arranjo tempo, mas na verdade é muito fácil conciliar no meu trabalho, porque assim, eu trabalho num período integral, óbvio, de manhã e à tarde, mas à noite eu tenho esse horário que eu consigo ter essas atividades, aos finais de semana também, e ao longo das minhas férias eu acabo tirando minhas férias, óbvio que eu tenho os meus day offs da vida quando eu estou em campo, mas para colocar em prática aquilo que eu, não só que eu aprendi, né, mas que agora eu também estou a cargo, eu estou dentro do instituto, dentro da escola qual eu estudava, eu também tenho uma função de mentoria mesmo com os alunos, então colocar em prática tudo isso com eles. Primeiro eu quero destacar que eu achei muito interessante, Felipe, você falar essa questão dos valores, né, que como a sua paixão, digamos, por relações internacionais vinha disso, de talvez lidar com comunidades, talvez lidar com países que tradicionalmente as pessoas não vão querer ir, porque que vai querer ir para o Oriente Médio, para prestar algum serviço, algum trabalho, né? Eu acho muito legal isso e eu vejo essa motivação, assim, muito em quem faz relações internacionais, né? Eu sou uma internacionalista, eu me formei em 2014 e no início a gente é muito puxado por essa paixão de querer mudar o mundo, né? Eu acho isso muito interessante, mas eu achei muito mais interessante como você canalizou a sua vontade de mudar as coisas e de ajudar as pessoas, né? Então, você encontrou na moda a possibilidade de fazer isso, de ter um trabalho social e que pudesse aliar tudo isso, né? Então, eu acho ótimo, porque agora eu já vou emendar uma questão sobre as suas viagens, que eu acho que é bacana aqui. Porque em 2019, você esteve na Índia, né? Desenvolvendo um trabalho com crianças e que era tanto voltado para a parte de educação, como em orfanatos, né, trabalho de prevenção ao abuso infantil. E a gente sabe que esse é um tema difícil de ser falado, né, um tema espinhoso,
até considerado tabu em várias comunidades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que você encontrou nesse caminho, nessa viagem, como é que foi. E para falar um pouco mais dessa Índia que você conheceu, que eu tenho certeza que poucos brasileiros aqui conhecem ou então já puderam imaginar que existe. Uau, legal. Quando eu fui para a Índia, essa pergunta é muito interessante, gente. Quando eu li, eu fiquei uau. Porque quando eu fui para a Índia, foi uma experiência muito marcante. Eu morei fora durante alguns anos, na Ásia, inclusive, mais especificamente no Japão. Então, eu viajei para alguns países, né? Quando eu estava morando fora, desde pequeno, eu tive uma visão de um mundo, principalmente ali no Japão, que era um mundo muito organizado, um mundo muito rígido, disciplinado, eu vou usar até essa palavra, bem diferente da realidade do todo, né? Não é um parâmetro para as outras nações, digamos assim. E quando eu fui para a Índia, já era um sonho de ir para a Índia, era um sonho, e eu lembro que isso começou numa aula de geografia, foi muito louco, porque eu falei assim, olha, eu lembro que a gente estava falando sobre, na aula de geografia da Pri mesmo, assim, estava falando sobre a Índia, estava falando sobre sistemas de castas que tinha antigamente, várias coisas, né, e elencando monções, falando várias coisas, e eu lembro que eu estava fazendo um resumo no caderno, das questões que ela passou, eu falei, nossa, alguém precisa ir para esse lugar, tipo, ter um olhar para esse lugar, não precisa ir, né, necessariamente, mas ter um olhar para esse lugar. Quando eu estive na Índia, eu sou cristão e eu vi basicamente assim, de Deus, tipo, você pediu, você tá aqui, tipo, sabe, foi uma coisa assim, eu me voltei para aquela aula, assim, e eu lembro que eu escrevi isso no meu caderno, e coincidentemente, minha mãe, eu tava chegando na Índia, literalmente estava chegando na Índia, e ela viu essa escrita numa das apostilas minhas, ela falou, você deixou o quarto bagunçado, olha até esse papel, mas olha esse papel aqui do que você escreveu na Índia, e tava lá, 2013, se eu não me engano, e estava marcado isso ali, escrito num papel lá atrás, uma coisa assim que eu nem imaginava. Nesse momento eu só sabia chorar no aeroporto. Me marcou muito a experiência. Mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte: nós fomos para lá, então nós fomos treinados por um projeto chamado ADN, Aprendendo a Dizer Não, que fala sobre a prevenção ao abuso infantil. Então, como você ensina uma criança a aprender a dizer não, literalmente. Por quê? Porque falar de sexo, né, quando a gente fala sobre isso, primeiro que muitas vezes é um tabu, segundo, porque muitas vezes a gente não toca, a gente sempre vai só, na verdade, tratar depois do ocorrido, mas sendo que, na verdade, nós podemos também ensinar as crianças, capacitar elas, falar que elas têm voz, sim, para irem para um caminho onde elas não evitem, né? Elas possam evitar que alguém abuse delas. Então, tinha todas as cadernetas, tudo certinho. Nós passamos nesse treinamento com psicólogos, com pessoas da área, realmente, sabe, assim, e foi um desgaste mesmo, assim, no bom sentido, para que a gente pudesse ser afiado, para que a gente pudesse aplicar de fato. Então, quando a gente chegou na Índia, cada um da mala, no aeroporto primeiro aqui no Brasil, a gente estava distribuindo as cadernetas, porque não pode entrar, né, com várias coisas, então, tipo, a gente estava distribuindo e a gente conseguiu passar, foi tranquilo, chegando lá a gente aplicou nas escolas, nos orfanatos que a gente tinha contato, da qual a gente já tinha pré-estabelecido desde o Brasil. Foi bem legal, porque muitas crianças a gente pôde ouvir, a gente pôde entender elas ali, o ambiente que elas estavam imersas e também da qual elas estavam sendo desafiadas a viver, basicamente assim. Muitas delas tinham passado por situações de abuso, não só abusos sexuais, mas abusos nem só físicos também, mas abusos psíquicos, né, abusos verbais, que a equipe de lá, a gente também pôde ajudar de alguma forma para que eles pudessem receber essas crianças e melhor contribuir. E, óbvio, lá é um lugar, é uma organização que chama a escola, o orfanato, perdão, chama Finally Home, Finalmente em Casa. Então, eles têm uma estrutura muito boa, muito legal, muito lindo de ver isso. E num país onde tem tantos órfãos, eles buscam se desenvolver mais, melhorar mais para receber essa galera, essas crianças, né, e esses jovens, esses
adolescentes ali, até completarem 18 anos. Então, foi algo bem marcante. E nas escolas foi muito interessante também, porque, querendo ou não, é uma escola cristã, mas é uma escola particular, basicamente, ela é um nível meio que particular, mas não estudam só cristãos, então é uma escola que, num país como a Índia, ela é aberta a muçulmanos, sikhismo, tinha pessoas do Sikhs, né, e hindus, então diversas religiões ali. Isso foi muito legal, porque cada um com trazendo a sua característica, e é isso que, de fato, eu vou falar uma coisa que é muito real, e eu sinto muito por isso. Nós, como cristãos, e eu falo isso por eu ser cristão, muitas vezes a gente acha que falar de cristianismo na política é criar uma ditadura gospel, né? A gente vota lá porque, no fundo, a gente quer que o deputado ou quem for faça uma pia de batismo em praça pública, e não é sobre isso. Nunca foi sobre isso. Foi sobre um Estado que, de fato, é laico, que tem as suas religiões, tem as suas diferenças e consegue conviver com isso. Então, eu pude ver isso de perto e eu falei, é isso que eu acredito, é isso que é um valor agregado, essas crianças crescendo e essas crianças tendo sonhos de servirem a própria nação. Isso foi muito especial, foi muito divertido também. Mas foi desafiador, foi desafiador. Eu tenho uma dúvida, Felipe. Quando eu fui para a Turquia, lá, o tipo de trabalho que vocês fazem, por exemplo, dependendo do lugar onde você estiver, eles não são muito bem vistos. Inclusive, eu lembro que eu cheguei e estava com uma pessoa que foi para ser tradutor meu, porque eu ia numa universidade, porque eu cheguei a cogitar em fazer o doutorado lá. Uhum. E ele estava lá morando há muito tempo, e ele era um missionário. E só que eu não sabia. Eu cheguei para ele e falei assim: "Você é missionário?" Aí ele falou assim: "Não fala essa palavra, porque eles entendem e eles não gostam, não sei o quê." Teve algum problema em relação a isso, pelo fato de vocês serem cristãos, por vocês colocarem assim, né? Colocar, obviamente, aí também a questão religiosa no trabalho de vocês? Ok, tivemos. Porque, assim, quando a gente... Durante muito tempo atrás, a ideia de missão cristã era uma missão civilizadora, o que é terrível isso. É uma missão do sopão gospel. Isso é terrível. Tipo assim, eu vou dar comida para vocês, enquanto vocês depois vão, em troca, dar a atenção de vocês para ouvirem o que eu vou falar. Isso é terrível, porque isso não resgata a dignidade das pessoas. E eu creio, né, que de fato eu não posso dar dignidade a ninguém. Ela já tem a dignidade dela. O que nós podemos fazer é apontar e capacitar ela para falar: cara, você é digna, você foi de fato amada, desejada, e você pode alcançar novos voos maiores do que eu. Então, eu acho muito cruel o tipo de missão da qual muitas vezes a gente alegoricamente achou que era uma missão. Né, alegoricamente achou e acha ainda muitas vezes, né, que isso é pertinente, e não é, né, de fato, é um conflito. Então, a gente tem esse conflito de pessoas não gostarem por conta disso, então já terem esse pé atrás por algo que já passou, e eu entendo totalmente, porque eu sou um cristão de uma família não cristã, mas e eu entendo totalmente, realmente eu entendo. E eu tô me formando em história da igreja, então eu dou aula de história da igreja, eu sei esses pontos errados, né, tudo mais, mas enfim. E o outro caso também, aí tem o outro polo. O outro polo realmente, às vezes, é o polo da dificuldade real e existente ou persistente no país. Por exemplo, no caso da Índia. Nós sabemos que hoje não existe tão forte sistema de casta, mas é um pensamento que ainda existe em algumas pessoas e algumas cidades interioranas, que foram cidades da qual nós estivemos. Nós estivemos nas grandes cidades, mas também em cidades menores, cidades que ainda carregam consigo esse histórico. Então, por exemplo, teve um momento que um cara pediu uma esmola, para mim eles pedem muito, né? E eu fui tocar, aí ele viu e ele falou assim, ele era hindu, ele falou assim: "Você olhou para mim." Ele falou, detalhe, gente, quando eu fui para a Índia, eu esqueci de falar isso, mas quando eu fui para a Índia, eu falei, eu não quero, eu sei falar inglês, mas eu falei, eu não gostaria de só falar inglês, eu gostaria de me conectar com a língua deles. Então eu comecei a correr atrás de professores nativos. Então eu fiz Hindi
que é uma das línguas, tem várias, mas eu fiz Hindi por 8 meses. E chegando lá, como a estrutura do Hindi é muito parecida, pelo menos para mim, com a do japonês, a qual eu também fui alfabetizado, isso me ajudou muito, né? Então, eu estava sabendo falar Hindi, eu na equipe eu conseguia falar, me virar em Hindi, sabia pelo menos falar presente, passado, futuro, em tempos verbais. Então, eu cheguei lá, ele começou a falar em Hindi comigo, eu comecei a falar em Hindi com ele, eu entendi, eu parei e comecei a conversar com ele. E nisso a equipe toda estava trocando dólar e tudo mais, na época, trocando dólar por rúpia. E aí, eu lembro que eu e uma pessoa que era a líder da equipe, a líder da equipe estava comigo, a gente conversou com ele e ele falou assim para mim: você é cristão, porque você parou e olhou para mim. Ou seja, ele já tinha esse entendimento. Aí eu falei: sou, com medo, né? Eu falei: sou. E aí ele falou: você pode orar por mim? E nesse momento eu parei, porque ele estava pedindo esmola. Nesse momento ele parou de pedir esmola e pediu uma oração. Aí na hora que eu desci e encostei nele, porque ele estava falando que estava com dor na perna, na hora que eu encostei nele, gente, não estou brincando, foi a parte mais assustadora da viagem. Mas começaram a gritar, um monte de cara começou a me rodear, dizendo assim, fala, não encosta nele. Um monte de cara rodeou a gente na equipe, assim, e começou a gritar, falando, não encosta nele, ele tá impuro, você agora tá impuro. E começou a gritar, tipo, a gente vai pegar vocês. E começou a ameaçar, fazer várias ameaças. Começou a juntar um monte de gente em volta da gente. A gente teve que pegar, tinha um missionário local lá, ele teve que nos pegar e nos levar para dentro do mercado. A gente entrou todo no mercado. No mercado, a Índia está em guerra contra o Paquistão. Então, quando você entra nesse local, nos mercados, nos shoppings, normalmente você passa, mesmo nas cidades pequenas, você passa por detector de metais. A gente passou rapidão por detector de metais, e aí os caras estavam lá. Eu lembro que algumas pessoas se esconderam no provador. Foi assim, foi o período mais turbulento. Só pôde sair do mercado, de fato, quando a poeira abaixou. E aí eu acho que foi um medinho assim que eu passei um pouco, sabe assim? Mas só para vocês entenderem, esse cara estava debaixo da árvore, porque a sombra dele não pode ser tocada. E eu não tinha me linkado nisso. Então ele estava de fato assim num lugar muito distante, não tinha ninguém próximo, ele e uma mulher também que era da mesma casta, pelo que eu entendi ali. Então foi algo que eu falei, tipo, caraca, mas não tinha acabado isso aqui na minha mente, né? E na verdade não, tipo, na verdade aconteceu que ainda estava presente ali. E foi um momento de perseguição, realmente. Foi um momento de gritaria, foi um momento bem tenso na viagem. Todo mundo se assustou muito. Que ano você esteve lá? Na Índia? 2019. 2019. Então você já encontrou a Índia sob o governo do Narendra Modi, que é do Partido do Povo Indiano. É um partido nacionalista, xenófobo. Essa questão do Paquistão é importante. Isso foi muito intensificado, esse conflito. E a questão de que você falou, isso que você acabou de descrever foi numa cidade pequena, né? Foi. Então, é onde está a base eleitoral dele. Então, isso se encaixa também em uma série de movimentos do mundo afora, né? Então, o voto do Trump não está concentrado nas grandes metrópoles, está no interior. E o conservadorismo vinculado a esse tipo de governo, né, nacionalista, e onde o sistema de castas ainda gente, são mais de 3 mil anos, né? Isso não vai passar num governo, nem dois, né? E fatalmente você tocou num Dalit, que a sombra dele já contamina qualquer um. E por isso que ele identificou, talvez, que você fosse cristão, né? Porque nenhuma outra casta sequer olha para um Dalit. Esse tipo de reação dentro da cultura deles, né? Assim, a gente fica espantado ao ouvir isso, mas realmente, para eles, isso é impureza total. O Dalit veio... Nem casta ele é, né? Você olha a escala das castas sociais na Índia, ele está fora da escala de casta. Ele é a base de tudo. Ele é o chão onde todos pisam, né? Então, assim, mesmo que você foi lá, você estava preocupado, você aprendeu o idioma, né? Mesmo com tudo isso, o quanto é complicado a gente lidar com culturas diversas num contexto político, né, de nacionalismo, de extremo conservadorismo, né? A ajuda, muitas vezes, pode desembocar para um lado que a gente menos espera, né? Por isso faz muito sentido que deram essa instrução para a gente, olha, dividam entre si as cartilhas, né, do aprendendo a dizer não, do treinamento entre vocês, por mais que seja, era lúdico, eram desenvolvidos por pedagogos, traduzidos para o inglês e tudo mais, porque as coisas aqui não estão boas. E então era exatamente isso. Eu lembro que na época eu tinha
visto sobre isso, eu sabia que eu estava num lugar bem nacionalista, mas eu não tinha essa noção, sabe, real, assim, eu acho que a ficha não tinha caído ainda, que a gente estava num ambiente que realmente estava dessa forma, assim. Me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo me deu mais impulso, assim, para respeitar também e para, ao mesmo tempo, ajudar de alguma forma, sabe? Tipo, meio que isso. Você falou alguma coisa na Turquia também, no shopping, em vários locais tinha esse detector de metais, em vários locais, em cidades grandes, assim, era super comum, foi uma coisa que eu estranhei também quando eu fui para lá. Caramba. Turquia é um desejo nosso, a gente tem alguns contatos lá, mas é para lidar com o tráfico humano. Tem Então, bastante. o treinamento vai ser bem intensivo, assim, pelo que eu entendi, caso houver. Porque no ano de 2019 era para a gente ter feito Índia e Nepal. Mas aí não aconteceu no Nepal, a gente preferiu ficar mais tempo na Índia para aproveitar mesmo o tempo e porque ia ser uma viagem, foi uma viagem com 9 voos, basicamente. Fora viagem de carro e tudo mais, van. Então, foi bastante puxado, mas aí 2020, assim, aí possivelmente 2020 a gente tentou resgatar, né? Nepal e Angola, com o mesmo foco da Índia, basicamente, se eu não me engano isso, e aí veio a pandemia, acabou que a gente não conseguiu ir. Felipe, em 2021 você fez uma nova viagem, né? Foi para o sertão do Piauí, numa cidade chamada Betânia do Piauí, que tem um dos piores IDHs do Brasil. E nessa cidade tem um instituto que chama Novo Sertão, é isso? E promove, Isso. ele faz todo um trabalho ali com as comunidades de base, relacionado com a agricultura familiar, também educação musical, financeira. Fala um pouquinho para a gente como que você conheceu, como que você chegou até essa cidade, qual o contato que você teve com esse instituto e que tipo de trabalho que vocês desenvolveram lá em Betânia do Piauí. Ok. Esse é um dos projetos que eu mais, assim, eu me orgulho de fato. Porque, para vocês entenderem, eu faço essa escola, então eu fazia, né, eu estava no último ano, estava me formando, era o ano, todo ano você pode parar e depois você voltar e fazer só o segundo, entendeu? É meio que assim, você não precisa fazer ele corriqueiro. Mas são 3 anos o ideal. E o último é um ano que a gente chama ano vocacional, o ano ministerial, que é para onde ele de fato vai te treinar. Então, ele vai falar assim, é, você quer ser, sei lá, o melhor marqueteiro. Como eu vou te treinar para isso? Quais valores você tem que você não negocia? E aí vai treinar, não é só um treinamento, mas vai trazer, resgatar valores. Nossa, é um ano muito legal de dedicação. E aí surgiu em plena pandemia, final da pandemia. Nós estamos ainda, mas nesse final, assim, nesse caminhos para o final, caminhos para o fim, surgiu essa oportunidade de a gente ir para uma cidade em Betânia do Piauí. Então, nós tivemos que nos cuidar, porque a cidade basicamente não recebeu ninguém, nenhum caso de Covid, quase, tiveram muito poucos, se eu não me engano. Então, nós tivemos que cuidar e dar continuidade para ajudar a ONG que já existe lá. Então, a escola sempre funciona com o prático, e o prático, eles são essas viagens a curto, médio prazo, normalmente, de ou apoio à comunidade local, sempre, ou treinamentos curtos, então sempre focados, igual quando foi na Índia, entendeu? Foi algo muito focado. Nesse caso, a gente foi para dar apoio à comunidade. Então, eu até tatuei aqui ó, um cacto, porque me marcou muito, mas o que aconteceu foi o seguinte, nós conhecemos essa ONG, ela foi eleita uma das melhores ONGs, né, se eu não me engano, é a única do Nordeste, representando o Nordeste. Ela trabalha com as comunidades locais, tanto na parte de agricultura familiar, quanto a educação financeira, igual foi falado, e também ajuda as comunidades locais com recursos hídricos também, como poços, tirar o sal da água. Essa palavra é quase um tongue twister, por aí, né? Um trava-língua, né? Tirar o sal da água para que essa água possa servir, ter utilidade para a comunidade ali. Então, é uma ONG muito forte, é uma ONG que
atua nas comunidades e que ajuda muito. Então, quando nós fomos para lá, nós trabalhamos em conjunto com a ONG e também, como nós fomos num foco também cristão, então tinha um lugar chamado Igreja Missionária do Sertão, se eu não me engano. Se eu não me engano é isso. Então, nós trabalhamos em conjunto com as duas. No caso da ONG, ela tem esse projeto de agricultura familiar que me marcou muito, além dos outros, além da música, além da educação financeira, mas esse de agricultura familiar me marcou muito, porque de fato é o que eu estava falando, trazer à tona trazer à tona os valores a qual nós carregamos, entende? Tipo, trazer dignidade às pessoas de volta. Para você ter noção, Betânia, ela fica a cerca de 5 horas ali, por conta da estrada de terra, de Petrolina, né, em Pernambuco. Então, ela fica no Piauí, mas Betânia do Piauí, mas fica muito próxima de Petrolina, em Pernambuco. Então, para chegar às frutas, às verduras que são daquela zona ali do São Francisco, precisa ter esse caminho longo aí para chegar, não chega sempre, caminhão-pipa, a mesma coisa. Então, são recursos muito escassos, tudo é muito escasso na cidade, do que eles poderiam viver economicamente falando. E aí, o Instituto tem a brilhante ideia de, através de uma das pessoas que serve a base do Instituto lá, uma missionária local também, em buscar recursos para uma agricultura familiar com pouco uso de água e para a realidade local. Lembrando que eles usavam muito o sistema de coivara, né? Principalmente nesse período que eles chamam de brobró. A gente foi nesse período de brobró, né? Que é o período de chuvas. Todos os meses que terminam com bró, eles falam que são os períodos de chuva. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o brobró é esse período onde eles, antes, em agosto, eles já começam a tacar fogo e preparar a terra na cabeça deles para o plantio. E esse sistema de agricultura familiar, de agroecologia, que eles chamam, eles têm uma rotação maior da terra. Na verdade, não é uma monocultura apenas, vai ser uma diversidade ali e com pouco recurso hídrico, com técnicas muito avançadas, muito legal, gente, porque, inclusive, eles têm uma universidade de Londres, se eu não me engano, patrocina as pesquisas no local agora. Eles conseguiram isso recentemente para divulgar para outras comunidades, não só em Betânia do Piauí, mas para os arredores também, para outros municípios vizinhos. E aí, o povo sertanejo, ele é um povo que ele tem o exemplo dele já, daquilo que funciona, então é muito difícil eles abrirem mão. Então, o que teve que fazer? Eles tiveram que convencer, basicamente, uma comunidade a separar uma parte de um terreno para mostrar que daria certo. E aí eles começaram a desenvolver e fazer esse processo de conscientização e educação acerca de agroecologia, porque nunca tinha chegado esse assunto na região ali. Então, eles começaram a ensinar. A partir desse momento que eles começam a ensinar, eles, aquela horta, né, aquele terreno ali virou um exemplo, e outras comunidades são levadas para esse local e falam, uau, isso está funcionando aqui, e vai reproduzindo, eles estão reproduzindo agora, e eles ensinando. Então, a ideia nunca é, tipo, vocês vão depender de mim para eu fazer o negócio do Instituto. Não, o Instituto, ele ensina e ele vai dando recursos para que a agricultura, essa agroecologia, tanto para a educação familiar, continue pelo próprio povo sertanejo. Isso é o maior orgulho deles, tipo, treinar os locais e que a gente não seja útil aqui para a gente ir para outras comunidades. Isso é o mais interessante. Então, a cidade que vivia só de produtos que eram sempre levados, né, de Petrolina para Betânia, hoje, todas as quartas ou terças, se eu não me engano, tem uma feira ali que eles chamam Quitanda dos Quintais, uma coisa assim, vendendo só aquilo que é produzido nas próprias comunidades de Betânia do Piauí. Isso é muito interessante, isso é uma revolução econômica ali na cidade, basicamente, porque famílias estão sendo alimentadas pela própria agricultura familiar e também podendo vender, podendo fazer comércio daquilo. Então, assim, é algo que está sendo uma revolução, começou faz pouco tempo, mas por pouco tempo que está começando, aquilo me espantou. E aí, fora isso, nos últimos dias a gente foi espantado com tudo que a gente viu. A gente viu uma banda sinfônica começando ali,
com pessoas que vieram daqui de São Paulo para ir para lá, e agora eles já estão treinando pessoas locais para darem continuidade, tipo, já estão indo embora, voltando para cá. Então, quando a gente viu tudo isso, a gente falou, a gente olhou para a nossa equipe, tinha um filmmaker, tinha um estilista, tinha eu que trabalho com moda e tudo mais, tinha uma arquiteta, tinha vários fotógrafos. A gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um documentário e também fazer um vídeo dessa banda. E aí foi quando a gente começou, de fato, a ir para outras cidades ali ao redor, eu e o Fabinho, que é meu amigo, que é estilista, e a gente começou a ir, vamos produzir roupas para eles, então tudo com um produto local, tudo com o que eles tinham, de fato, para a gente trazer o artesanato, o tecido local, as coisas locais, para não ficar caricato também. A gente não queria uma coisa tipo sertanejando a caricato, não, a gente queria que fosse real, ajudar o comércio local também, e a gente pôde fazer esse rebuliço. A gente tinha arquiteta que fez todo o cenário, escolheu a locação, um filmmaker que estava com drone e tudo, e usou outras câmeras, e a gente... E uma galera também que já tinha trabalhado com algumas coisas, assim, tipo, de backstage, e a gente conseguiu produzir um tempo recorde de 2 ou 3 dias, se eu não me engano. A gente foram madrugadas, costurando, fazendo as coisas, esse vídeo com a banda para divulgar, de fato. E ele tem sido uma porta de entrada, assim, para outras pessoas que estão vindo incentivar ou patrocinar, ou ajudar de alguma forma a ONG local. Então, assim, é uma das coisas. Então, isso, para mim, foi o meu projeto mais interessante, porque juntou a minha profissão, né, essa área de moda, junto com aquilo que eu acredito, que é algo que impacta na vida das pessoas. Nossa, que legal. Muito legal mesmo. E assim, Felipe, teve alguma coisa que você estranhou demais por lá? Se teve alguma coisa que eu estranhei demais, né? Isso, porque eu assisti eu ouvi, né, um podcast do Conexão África e tem uma família que estava no Madagascar e eles têm um trabalho parecido. E eles também falaram dessa questão de não só da resistência dos locais em muitas vezes aceitar alguma coisa que vem de fora, mas também do cuidado de quem está chegando de fora para ensinar de uma forma que não seja autoritária, não é? Exatamente. É Exatamente. isso. De esse Essa foi a estranhamento. dificuldade. Porque a gente não está indo lá, tipo assim, nossa, nós viemos trazer recursos para vocês, ou viemos... Não, a gente está, de fato, olhando e falando qual a necessidade, onde você... De fato, eu entendo muito isso. Mas para a gente, algumas coisas são tão óbvias, a gente quer empurrar a goela abaixo, mas não é assim que funciona. Eu acho isso muito interessante, porque... Agora, trazendo aquilo que eu acredito, né? Jesus mesmo, quando chegava, falava para o cego, falava assim, o que você quer que eu faça? Parecia óbvio que o cara podia falar, eu quero ver. Mas para algumas pessoas não era, às vezes não era óbvio para ele. Às vezes ele falava, eu quero um cão-guia novo, eu quero uma vareta melhor. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente quer impor, né, coisas, e na verdade não é. De fato, assim, o que é a sua necessidade? O que você está vendo? Eu gostaria de... Quais são os seus... A gente trabalha muito com isso, né? Impulsionar, trazer... resgatar e poder impulsionar a dignidade das pessoas e a nossa junto, respeitar ela e entender aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa e que ela entende que ela precisa também, né? Então, a gente via muito isso. Nós queremos ter um sistema agrícola melhor. Como a gente pode fazer? A gente ouvia eles lá, né? Que a gente só deu continuidade. Ouviam muito esse questionamento. Então, como a gente pode apresentar isso, né? Então, a partir da comunidade que mais aceitou, a gente consegue trazer esse exemplo. É um processo de educação mesmo, não porque eles não são educados ou não civilizados, pelo contrário, eu aprendi muita coisa. Foi a viagem que eu saí muito carregado, assim, igual na Índia, muito carregado. Você aprende muito mais do que você vai para dar. Mas a gente tem que estar com esse coração disposto, a gente tem que estar com esse coração ensinável, né? Com esse lugar de poder, de fato, falar, eu quero te ouvir, eu tô aqui para te ouvir, como eu posso te servir? De fato, eu creio que é muito isso. Como a gente pode servir uns aos outros. Né? E é isso. Então, foi isso que mais... E aí, uma outra coisa que me chocou, gente, é que assim, eu tô no meu país. Isso foi a coisa que mais me marcou e eu sempre lembro. Às vezes a gente pensa só em África, nações, né? Mas assim, o nosso país, o nosso povo,
o nosso povo às vezes não tem um pingo de água, né? Sabe assim, parece que é uma coisa que a gente só vê na TV, mas quando a gente tá lá, a gente tem que revezar o banho, assim, tipo, sabe? Isso é algo chocante. E detalhe, com caminhões-pipas patrocinado por políticos. Isso é algo que me chocou muito, assim, né? Tipo, meu Deus, para eles é muito fácil eles manterem aquele sistema porque eles ganham uma máfia, né? Uma máfia de dar Bolsa Família, de dar recursos, de dar diversas outras coisas, mas eu tomar de você o em dobro ou chamar pessoas endividadas porque por água, por coisas que, tipo, é surreal. É surreal. Felipe, eu queria te fazer uma pergunta que, em partes, você já abordou aqui, mas para a gente fazer um foco, dar um foco melhor, né? Você falou já alguma coisa nesse caminho da Índia, já começou a falar alguma coisa desse trabalho em Betânia, no Piauí, mas assim, né? A gente tem você vai fazer um serviço numa determinada localidade, né? Seja no Piauí, aqui dentro do Brasil, na Índia, ou você poderia ter ido para a periferia de São Paulo, né? Nós vamos encontrar essas realidades chocantes em qualquer escala do espaço, né? Mas, com certeza, quando você se preparava para isso, você imaginava uma coisa, né? Você tem uma noção daquilo. Aí, quando você chega, você tem um primeiro momento do impacto da realidade, e depois, quando você volta, você traz a experiência da vivência, né? Então, pode ser, né, mais para essa sua experiência no Piauí, mas também pode ser para a Índia ou qualquer outro lugar que você tenha passado. Qual é a diferença entre o que você imaginou, encontrou e vivenciou? A diferença entre o que eu imaginei, o que eu encontrei e o que eu vivenciei, né? Excelente pergunta. O que eu imaginei sempre era, eu sou melancólico, né? Meu temperamento é melancólico. Então, eu sou esse dramalhão. Então, o que eu imaginei normalmente é um drama. Quando eu cheguei lá e vivenciei isso e eu experimentei que realmente era um drama, não menosprezando, mas que existiam coisas na simplicidade em todos esses locais, tá? Que eu passei, para me ensinar. Então, aí, isso é o que eu vivenciei. E aí, a experiência, eu voltei com uma bagagem do que primeiro, eu não sou civilizador de ninguém. Isso foi muito bom. Segundo, que o ser humano, ele é digno de ser um povo feliz. Ele é digno de ser um povo alegre, ele é digno de ter um recurso, ele é digno de poder viver e ter o seu valor. E isso é o que mais me impulsiona e o que mais eu carrego na bagagem. É quando eu volto desses locais, desses lugares, eu sempre normalmente tenho contato. A semana passada, uma amiga minha foi para o mesmo local de Betânia por um contato nosso real, assim. Então, foi servir. Ela faz fotografia e ela está indo reajudar numa área de turismo que eles estão tentando criar lá. Então, e documentação também. Então, saber que esses locais têm muito a nos ensinar, mas não só tipo um aprendizado, tipo, eu fui, gostei, hashtag postei, sabe, uma coisa assim, não, mas que eu tenho bagagem para carregar para a vida, e não só para a minha vida, mas que eu possa, porque conforme você vai caminhando nesses locais, você vai vendo, tipo, pô, tem uma necessidade aqui, mas eu já vivenciei isso de alguma forma em outro local, e você poder contribuir, sabe, assim, você de fato contribuir para gerar mudança, para resgatar, igual eu falei, eu bato muito nessa tecla, a dignidade das pessoas, né, e às vezes elas já têm lá e a gente só dá continuidade, isso é o mais interessante. No caso do Sertão, era um caso de pessoas em específico, tá? No Sertão do Piauí, era pessoas que já sabiam sua posição, a maioria, algumas que a gente lidou, que já tinham essa noção e que, de fato, a gente só foi dar continuidade. Isso é muito bom. Mas também nos faz pensar e também abaixar um pouco nossa bola. Tipo, nós não somos salvadores da pátria, entendeu? Mas, assim, nós precisamos nos colocar no nosso lugar e saber que nós estamos contribuindo juntos, estamos construindo juntos, melhorando a terra, melhorando nosso lugar de habitação juntos, né? E melhorando o convívio, afiando nosso convívio.
E eu acho que eu vou emendar, porque o Felipe acabou abordando uma coisa que eu acho que tem a ver com a pergunta que eu ia fazer mais adiante. Você viveu, né? Então, assim, vamos pegar os 2 casos específicos que você relatou para a gente aqui, né, das suas experiências. Na Índia, a questão do abuso, então, você tem uma questão de uma violência mais explícita, né? Então, quando você fala em abuso de crianças, você está tratando com violência. Quando você fala do sertão, você está falando mais de uma vivência voltada para a pobreza, que não deixa de ser uma violência, né? Mas tem um outro viés, uma outra abordagem. Então, assim, meio que divagando, meio que filosofando um pouco, para a gente não perder o hábito por aqui, né? Assim, você acredita que a saída para essa violência mais ou menos explícita dessas vivências que você teve, que é causada pela exclusão social, ela vai ser encontrada numa alternativa desse modo de vida que nós temos, né? Você falou de sustentabilidade, então na questão da relação com o ambiente, com a capacidade, né, da natureza sustentar isso, ou será que a gente vai ter que procurar outros modos de vida possível para eliminar a pobreza e a violência? Boa pergunta. Uma pergunta bem profunda, né? Não é uma pergunta de resposta rasa mesmo. Nem sei se tem resposta, né, Felipe? Mas é bom a gente devagar, né? Sim. Eu penso que é muito difícil essa resposta, porque ela tem várias vertentes. Mas eu acredito que o nosso modo de vida, o nosso lifestyle, ele diz muito a respeito de como nós nos entendemos, qual valor nós talvez temos, nós acreditamos, ou nós carregamos. Tipo, por que você faz isso? Eu faço isso porque sempre foi assim, foi me ensinado assim, a gente acaba replicando isso de tempos em tempos. Aí tem um ponto que eu considero. Eu creio que a bondade ela é ativa. Então, e a melhoria também. O meu perfil, minha personalidade é ativista, né? A gente faz muito teste de personalidade, temperamento, né? Ao longo, né? Com pessoas que são dessa área de aconselhamento, psicólogos e tudo mais, psicanalistas. Então, eu vou meio que traçando aquilo que eu acredito e aquilo que também eu carregando um pouco daquilo que eu sou. Mas eu creio que a bondade ela é ativa. Então, e a melhoria também. Então, é quando você faz algo, entendeu? Quando você transmite algo para alguém. Então, eu creio sim que quando nós traçamos o nosso, ou mudamos rota, corrigimos rota dentro do nosso lifestyle, dentro da nossa consciência, isso pode gerar vida. E o que eu digo não é qualquer vida, é uma vida abundante, é algo, um valor a ser resgatado. E esse valor que eu falei lá atrás, eu resgato de novo agora, trazendo à tona, é a dignidade das pessoas. Então, eu creio que a maneira como nós vivemos ou escolhemos viver mostra um pouco de como nós olhamos para a Terra, como nós olhamos para a sociedade ao nosso redor, como nós sabe assim, como nós, de fato, cultivamos o ambiente a qual nós vivemos, as pessoas a qual estão ao nosso redor. Então, eu creio que, de alguma forma, por exemplo, o nosso lifestyle, o nosso modo de vida, ele pode, sim, ajudar ou não ajudar a transformar ou acabar, né, com o lado da pobreza, da violência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia, a gente vê muito esses aplicativos de lojas, e-commerce, a procedência daquilo. Se eu só fomento isso, né? Se eu compro, se eu só consumo isso, talvez eu estou, de fato, incentivando algo, um trabalho escravo, ou algo que eu não sei a procedência, principalmente, eu estou falando agora, puxando a minha sardinha para o lado da moda ali, então eu estou fomentando algo que, na verdade, só está pagando o meu estilo de vida, mas não o estilo, entendeu? Não está contribuindo com o todo. Então, essas discussões estão cada vez mais entrando em pauta e realmente estão vindo à tona. A Gen Z, né, essa nova geração, é uma geração que é muito mais, busca ser mais consciente, é uma geração que foi educada imergida, né, nesse ambiente onde a galera, quando a gente fala de moda, agora falando um pouco também novamente da minha área, mas quando a gente fala de moda, é uma galera que compra uma roupa, tipo, por que você vai comprar tal roupa dessa grife? Porque ela dura mais, ou tem uma garantia vitalícia, ou seja, não é uma coisa de pegadas
ecológica, uma pegada mais despojada, mas ao mesmo tempo com uma consciência. Então, essa nova geração é uma geração questionadora, que quer saber. Ao mesmo tempo, a gente tem a minha, né, as gerações nossas aqui, que não sempre foi conscientizada nesse aspecto, mas que estamos, a geração vivente agora, como um todo, tentando se policiar e se educar nesse nível, para que combata, de fato, exclusão, pobreza, a partir do nosso modo de vida. Então, é uma das respostas, é uma das vertentes, quer dizer, para que a gente possa traçar. Eu te perguntei isso porque também uma das coisas que me incomoda muito é quando às vezes você vê um discurso bonito, um discurso aparentemente consciente, mas que nada mais é do que um invólucro para manutenção de um modelo, de um modo de produção, um modo de vida, que, né, passa a mãozinha, né, o famoso passa o pano, deixa bonito, mas continua reproduzindo isso, né? O que você falou da moda é uma coisa interessante, né? Porque de cada 10 pessoas que você falar em moda, talvez 9 vão falar assim, mas moda supérfluo, moda não gera esse impacto, quando ela tem um papel social, né? Isso é uma coisa. E você disse outra coisa que eu achei bem interessante. Agora eu vou tentar, né? Não quero ser advogado do diabo, mas eu adoro isso. Você falou que a bondade é ativa. E você falou também outra coisa que foi assim, às vezes as pessoas fazem isso porque sempre fizeram, sempre funcionam assim, e elas ficam resistentes às mudanças. Então eu vou colocar em duas coisas. Bondade é ativa, sempre fizeram, continuam fazendo porque aprenderam assim. Então o conservadorismo não é muito ativo, né? E, sim, portanto, nele não está implícita a mesma bondade da atividade. Temos um conflito político que eu acho que resume bastante o mundo de hoje, não? Sim, perfeito. Às vezes a gente pende para um lado, né, e acaba esquecendo. Exato, seu comentário é pertinente, é real. Porque você fica muito naquela discussão, a gente não vou dizer atualizar, mas a palavra também, a expressão, mas a gente não faz um update das necessidades, né? Então, assim, você ficar numa discussão polarizada politicamente, né? Aquele cidadão que na Índia, né? Falou assim, senhor, faça uma oração por mim, né? Assim, é bem isso, ele quer alguma coisa. Se é você, cristão, que vai fazer, se fosse um outro, um budista, tá? Não interessa para quem recebe, interessa que receba. E a gente fica numa discussão hoje muito, tá? Esse aqui não faz. E aí o que eu achei interessante é essa colocação da bondade. A bondade, ela é altruísta, né? Ela tem a ver com a humanidade em si, né? Eu estou lembrando bastante do que fala o Ayrton Krenak, né? Não sei se você já leu alguma coisa dele. Ele fala assim, que humanidade é essa? Vocês brancos falam, essa que nós estamos vendo o mundo se destruir, né? Então, a coisa é muito mais profunda, né, Felipe? Essa bondade não é uma palavra só, ela é o que você está demonstrando quando você fala. Ela te toca, ela te transforma, ela pode transformar o outro. Eu acho que é uma força renovadora, e o que está precisando no mundo hoje é renovação. Tudo que está aí está muito gasto, e as pessoas ficam incrédulas, né? E pode ser revolucionária o próprio discurso também, religioso, né? Perfeito. É o discurso político, é o discurso religioso tradicional, né? Isso incomoda demais. Legal ver você falar. E desrespeitador também, né? Isso. Perfeito. Principalmente, né? Por não ouvir o outro sequer, né? Exato, eu concordo, porque é exatamente isso, quando você falou, e se fosse um budista trazendo, né, como seria? Às vezes a gente acha que, né, eu digo isso, né, às vezes a gente acha que só tem a ver conosco, né, sendo que na verdade não, na verdade é de fato, qual motivação e intenção e motivação, né, talvez a gente faça as coisas só para passar pano, e nunca foi sobre passar pano, né, é sobre, de fato, caminhar nesses locais. Eu concordo com você, foi muito bom que você trouxe à tona. Porque uma coisa é eu falar, daí eu estou aqui agora no meu quarto, conforto, né? E depois falar, eu aprendi muito, mas
e o que eu vou fazer com isso, né? Como estão lá? Como estão as coisas? Não tem, tipo assim, é difícil, né? Parece que a gente sempre vai, eu vou lá, dou um mergulho, vivi tudo isso. Caramba, é difícil, meu Deus. Né? E eu tive um compromisso comigo. Quando eu voltei, eu falei, gente, eu vou ressaltar só coisas boas do país, porque eu realmente aprendi muita coisa. Né? E às vezes a gente tende a chegar lá e falar, meu Deus, olha, aqui, se não fosse eu chegar nesse local, se não fosse a gente dar um treinamento, peraí, a gente aprendeu coisas, né? Tipo, esse respeito, sabe, assim, na escola eu fiquei abismado, tipo assim, abismado com essa interação das religiões locais e, tipo, sabe, essas coisas assim, tipo, como assim? Então isso foi bem marcante e é uma bagagem que eu carrego e ao mesmo tempo que eu tenho contato, né, eu acabo caminhando ali ao lado deles, próximos ali, principalmente com o filho do diretor da escola, eu ainda, sabe, mantenho essa relação. Mas isso que você falou é muito pertinente, é muito pertinente. E eu acho bacana que quando você fala dessa diversidade que você encontrou e as pessoas ali conversando, interagindo, eu acho que mostra que um mundo dentro da diversidade é possível, né? Porque é algo que está tão desgastado hoje em dia, as pessoas desaprenderam a viver em sociedade, né? Desaprenderam. Não conseguem conviver com a diferença. Nós temos muitas semelhanças, obviamente, mas também temos muitas diferenças, e isso não nos torna inimigos, né? Muitas vezes essas diferenças elas nos complementam e a gente acaba se esquecendo disso. Então é bem bacana ouvir essa parte que você falou dessa convivência, dessa possibilidade de conviver com a diferença e de trazer inúmeras experiências dessa diferença para a sua vida, né? E para a vida das outras pessoas que você vai entrar em contato quando você for aí para outros lugares ou mesmo na sua casa. Felipe, eu estou sabendo que este ano você tem um desafio novo aí pela frente, não é? Você vai para o México, só acho que não escolheu ainda a cidade, mas eu já sei também que você vai ser um dos líderes aí dessa viagem para o México. Então, assim, conta aqui para gente como que estão os preparativos, a ansiedade para mais essa experiência na sua vida. Ok, Pri. Bom, sim, nós iremos para o México. Nós vamos ter 3 frentes. Uma delas vai voltar para Betânia, porque é um trabalho que a gente quer dar continuidade. Eu até esqueci de falar, mas em Betânia a gente acabou cavando 2 poços, se eu não me engano, em comunidades que não tinham poços de água, não tinham acesso a recursos hídricos. E conseguimos, ainda bem, cavar em locais que tinham água potável. Então isso foi muito bom, isso foi um motivo de muita alegria. Eu estava lá no dia da viagem, a gente chorou muito de alegria, e, assim, foi o primeiro dia, foi o dia mais marcante, assim. Então nós vamos dar continuidade, mas eu tenho esse desafio de, por conta do espanhol, ir para o México. E aí eu vou para o México como líder da viagem ao lado da minha namorada, que ela é a diretora da escola. Hoje ela é diretora. E está sendo um desafio. A cidade nós não temos ainda fechado. Nós temos várias bases. Pode perguntar, Felipe. Você aprendeu espanhol também? Porque para ir, você aprendeu hindi para ir para a Índia, você aprendeu espanhol também? Sim, lá atrás eu queria muito trabalhar, assim, eu sempre quis trabalhar com refugiados, com essa galera, e aí na época que estava vindo a Venezuela lá atrás, eu queria participar de uma ONG lá em Campinas, por aí, que estava recebendo ali, ou vim para São Paulo e fazer algum projeto. Então na época eu vi uma necessidade, eu já fazia espanhol, mas eu vi uma necessidade realmente, tipo, uau, eu preciso disso, para começar pelo menos no Brasil. E aí, então eu já tenho essa bagagem com espanhol. Minha professora era mexicana, então eu fazia espanhol particular. Eu vou voltar ainda agora a me reaquecer, né? Porque há muitos desafios, creo, mas como líder vai ser um desafio maior, né? Porque nós vamos como equipe, e aí você perguntou para contar como são os preparativos, como está a ansiedade, expectativa aí referente a essa experiência. Bom, então basicamente a gente está nessa reta de
nos conectar com localmente lá. Nós temos 3 cidades em vista, basicamente. Uma delas é Mazatlán, uma zona de muita droga e prostituição. Outra é Tijuana, que é uma área onde a galera tenta entrar pelos Estados Unidos. É uma área que também tem o mesmo cenário ali de Mazatlán. Ou Cidade do México mesmo, que é uma cidade maior, é uma cidade cosmopolita que tem todos os problemas urbanos da qual a gente conhece também. Então, são frentes muito parecidas, mas nós estamos contando e conversando ainda com locais ali que nós temos contatos já para saber como nós podemos ajudar, nos preparar realmente. Tá? Um dos preparativos à tona eu, como líder agora, nós temos as reuniões de viagem e tudo mais, então nós nos preparamos para diversas coisas. Uma das coisas que nós vamos nos preparar é, de fato, o projeto de prevenção ao abuso, novamente, fazer uma reciclagem para quem já fez e também ter todo esse acompanhamento, novamente, voltar a ter como equipe. A equipe é escolhida normalmente a dedo mesmo, por características do local, e também aspectos sociais, geográficos. Então a gente começa a ter essas aulas com locais, não aulas de espanhol mesmo, mas também entrar em contato com a necessidade local. Então essa é a fase que nós estamos agora, até o final desse mês, e aí, próximo mês, como líderes, a gente já começa a trazer a bagagem para toda a equipe, dividir tarefas e ficar imerso nesse conteúdo mexicano aí durante um bom tempo. Ai, bacana. Felipe, eu queria então agradecer a tua presença aqui no canal. Muito obrigada por você ter vindo, contar as suas experiências. Eu acho que foi bem bacana, assim, porque eu aprendi várias coisas. Eu confesso que eu tinha uma visão bastante pejorativa, né, preconceituosa até do trabalho missionário, e isso tem mudado quando eu ouvi alguns episódios do podcast lá do Conexão África, que tem pessoas que algumas delas realizam esse trabalho, e também, principalmente pelo que você falou aqui, né, essa questão de chegar no local, mas de primeiro ouvir e não despejar, de não ter mais aquela ideia de uma missão civilizatória, salvadora, né? Então, para mim, assim, foi muito bacana, foi um aprendizado. Eu quero agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo, por ter vindo aqui falar com a gente, e deixo aí para você fazer as suas considerações finais. Ok. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço todos aqueles que foram meus professores, mentores, essa é a verdade, a Pri é uma delas, eu carrego... e eu não tô mentindo nem puxando saco aqui, porque não tô sendo Apple Polish não, mas de fato meus amigos, eles falam muito isso, eles falam assim na viagem: nossa, como você tá falando aqui do mandacaru, da vegetação, tipo, sabe, coisa assim, né, no sertão. Ou na Índia eles falavam também: Felipe, como você sabe isso, né? E eram coisas que eu carreguei de bagagem da aula de geografia, e quando eu cheguei só parecia um livro pop-up, sabe, uma coisa que saltando os meus olhos daquilo que eu aprendi lá atrás. Também agradeço meu professor que deu aula para mim de missões e cosmovisão, que é o Marcel. Ele faz parte do CAD, ele tem essa visão linda e que é real sobre não ser uma missão do sopão civilizador, não. Eles são uma ONG séria, uma ONG, depois vocês podem pesquisar, CAD. Eles trazem assunto, pautas que muitas vezes pessoas fogem, pessoas não querem, né? Porque de fato tem esse olhar civilizatório, e ele foi uma das pessoas que contribuíram muito na minha vida. Eu também tenho a agradecer a uma outra pessoa também chamada Felipe Azevedo, que me impulsionou a sonhar mais sobre isso e trouxe esses sonhos e nos ensina, me educou, me mentoreou nesse lugar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a essas pessoas, aos que eu esqueci também, mas os nomes estão muitos, mas agradecer. De fato, eu queria agradecer a vocês também pela oportunidade, Flávia, Adriano, que conversa que eu tive com vocês na minha tarde de hoje. Tô saindo daqui, assim, revigorado, essa é a verdade. E é isso. E nós também, Felipe, nós também. A gente, assim, cada entrevista é um aprendizado, né? Não é, pessoal?
Com certeza, cada entrevista, e a gente carrega isso com a gente também, os ensinamentos, então é muito bom poder partilhar. Eu fiquei muito feliz de saber que foi aluno da Pri também, eu acho muito bonito esse vínculo, sabe? É um vínculo que eu guardei também com alguns professores que mudam mesmo a nossa trajetória, né? Então, poxa, muito legal saber do teu trabalho, de verdade. Obrigado. O Felipe não foi meu aluno, mas provavelmente nos bancos da Fundação Getúlio Vargas deve ter estudado com alguém que foi meu aluno, porque eu trabalho em curso preparatório de pré-vestibular para GV. Então, você deve ter indiretamente vivido com alguém que me conhece, porque esse mundo é um ovo de codorna, né? Pequenininho. Exato. Mas foi muito bom, Felipe, muito bom conhecer o seu trabalho. Uau, eu que agradeço, gente. Agradeço mesmo. Me deem valores a aula de geografia, agora sendo bem honesto. Obrigado, porque está precisando. E é isso, então. Muito obrigada e até a próxima. Fica o convite para quando você voltar do México, para você voltar aqui para contar para a gente mais essa experiência, Felipe. Um abraço e até a próxima. Valeu, cara. Um abraço. Tchau. Tchau.